Olá, estou aqui para mais 3 minutos de encorajamento. Espero que o Senhor esteja cuidando de você, abençoando, lhe fortalecendo, lhe dando forças para a caminhada. Quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 3 até o versículo 5, que diz assim: Tome cuidado. Se teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos declararam ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoeira, arranca-te e planta-te no mar, e ela obedecerá. Quando a gente precisa de mais fé, ou quando precisamos orar pedindo mais fé, o Senhor está tratando aqui de um tema muito sensível, que é exatamente o dever que nós temos de perdoar, o cuidado que nós precisamos ter para não guardar mágoas, ressentimentos e perdoar, aprender a perdoar. E ele diz que se o teu irmão pecar contra ti no dia 7 vezes, e 7 vezes se arrepender e vier te pedir perdão, perdoa-lhe. E nesta hora os discípulos então disseram, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Então nós precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. Primeiramente, para que a gente vença o nosso orgulho, o nosso eu ferido. Quando o nosso eu for ferido, quando formos feridos, magoados, nós precisamos pedir graça a Deus para não sermos destruídos por maus sentimentos, por ressentimentos e não guardar mágoa no nosso coração. Então peça fé a Deus para que Deus não lhe permita guardar mágoa nem viver irado contra ninguém. Nós precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé quando temos que exercer perdão, ou quando tivermos que exercer perdão. Então, perdoar não é fácil. É uma ideia bonita, como disse C.S. Lewis, até que alguém tenha que exercê-la. Portanto, perdoar vai contra nosso eu, nosso egoísmo, né? Nossa natureza pecaminosa. Então, precisamos pedir a Deus fé para aprender a perdoar. Precisamos pedir a Deus fé quando tivermos que obedecer. Nós não gostamos de obedecer. Nós gostamos de obedecer aquilo que é bom, que é agradável, mas aquilo que afronta a nossa natureza pecaminosa, nós não gostamos. Nós não queremos obedecer. E o texto diz então que se você tiver uma pequena fé, você vai declarar que uma árvore saia, né, do seu lugar e se jogue no mar, e plante-se no mar. Você vai ver o impossível acontecer pela fé. Nós já falamos isso aqui. Então, os discípulos entenderam o que Jesus estava dizendo. De fato, não é fácil. Há uma barreira, há uma batalha para você enfrentar. Mas se você tiver fé, você vai obedecer. Ela vai obedecer. Então, as barreiras, as muralhas que estão à sua volta te impedindo de você, por exemplo, perdoar, não viver uma vida amargurada de pecado, de mágoas, só a fé, uma pequena fé vai te ajudar a obedecer. Então eu desafio a você a obedecer, eu desafio a você a orar a Deus pedindo mais fé para enfrentar principalmente o seu orgulho, para enfrentar a sua carnalidade, pedindo fé a Deus para lhe ajudar a perdoar quem te magoou. Não é fácil, mas se o Senhor te der uma pequena fé, você obedecerá, você tomará o cuidado de não viver amargurado, nem preso ao veneno da mágoa. Que Deus te abençoe e te ajude a perdoar para que você seja livre.